Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa reunião essa noite. Sejam bem-vindos, né? Somos gratos ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque estamos aqui. Vamos orar. Muito obrigada, Jesus, por esse momento. Somos gratos a Ti, pela Tua infinita misericórdia. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nossas vidas essa noite. Somos gratos a Ti. Nos ensina, Paizinho, no Teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Amém. Pai do Senhor. Obrigado. Vamos louvar o Senhor com nossa voz, com nossa alegria, com nossa dedicação. Amém? Bendirei ao Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. És meu protetor e rei, ainda que a figueira não floresça. Dias maus levantarei a minha voz. És meu tudo, eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Estou, meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Minha voz bendirei ao Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Protetor e rei, ainda que a não dê fruto, e em multidão eu sinta solidão, nos dias maus levantarei a minha voz e direi: és meu tudo. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Contigo seguro estou, contigo seguro estou. Aleluia, Senhor. Em Ti estamos seguros, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Tu és o Todo-Poderoso. O centro do meu ser, e tome tuas mãos e mostra o teu reino. Com meu corpo
a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi o teu jardim, Senhor. Tu és santo, tu és santo, Deus. Tu és santo, tu és santo, Deus. Teu altar, a tua casa, seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu sou em ti, tu estás em mim. Como foi o teu jardim, tu és santo, tu és santo, Deus. Tu és santo, tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Amamos o teu nome, amamos ao Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face, viver para ti, só em ti, romper as barreiras do mundo aqui. Lá com o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, só em ti, romper as barreiras do mundo aqui. Lá com o Pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo
Ti, Deus. Pensar em Ti, Deus. Romper com as barreiras, Senhor, que nos prendem e nos amarram, Senhor. Estar em Teus braços, Senhor. Viver pela fé. Viver pela Tua graça, Senhor. Amamos ao Senhor, Deus. Que esse amor cresça mais e mais, Senhor. Seja cheio do Teu Espírito Santo. Seja cheio da Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Somos gratos ao Senhor, porque Ele é bom e tem nos sustentado. Vamos consagrar nossos dízimos e as nossas ofertas. Oremos. Deus eterno, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, porque Tu és nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Que Tu continue nos abençoando, que Tu continue abrindo nosso entendimento, meu Pai, para adorarmos o nosso dízimo e as nossas ofertas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa cada um que nesta noite vai Te adorar um dízimo e uma oferta. Amém. Amém. Som. Em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, o Senhor espera.
som. Amém. Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, também quem está pela live aí, tem muitos irmãos aí que estão se resguardando, né? Ou cuidando de pessoas, né? Também. Certo, irmãos? O meu propósito hoje era a gente fazer o capítulo 4 inteiro de Romanos. Só que eu briguei com esse texto e vamos ficar só com 8 versículos que dá certo. Porque vai aparecer vários termos que são muito falados, mas muitas vezes mal compreendidos. Aí a gente vai por sessão, certo? A nossa sessão hoje vai ser sobre as palavras imputado. Vai aparecer demais. Semana que vem vai ser a palavra circuncisão, certo? A gente vai de argumento a argumento. Semana passada foi a lei, que não foi semana passada, foi domingo, né? Vimos a questão da lei, aspectos da lei. Hoje, aspectos de imputado e semana que vem, aspectos de circuncisão. Certo? Então, vamos abrir aí, irmãos, em Romanos, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Amém? Romanos 4, 1 ao 8. Deixa eu pegar essa versão aqui, que essa aqui é bem facinha de entender. Vamos lá. Amém? Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nação? O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. E diz assim, versículo 7 e 8: Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada. Aqui deu uma aliviada, viu essa tradução? Cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Amém. Que ele trocou aqui desobediência por maldade, né? Ficou tão fácil, né? Porque desobediência é mais fácil você digerir, né? Agora, maldade, né? Que é o texto mesmo. Amém. Vamos orar e vamos conversar sobre esse texto. Senhor amado, vem estar conosco essa noite. Obrigado por o momento que tivemos de te louvar, de te adorar. Que o Senhor possa estar falando com cada um de nós, nos ajudando, nos movendo juntos para a compreensão da tua palavra, do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Então veja, irmãos. Primeiro, sempre eu estou fazendo um ponto de contexto aqui, para a gente ver como chegou até aqui, certo? Como nós caminhamos até aqui. Nós já vimos, certo? Que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, certo? Nós vimos que a humanidade ela está condenada pelo pecado.
E a ira de Deus, ela se apresenta no horizonte dessa estrada, certo? Ponto final da estrada. Para quem? Para todo aquele que nega a Deus, para todo aquele que carrega o orgulho da independência e para todo aquele que confia no orgulho de uma autossalvação, certo? E nós vimos também que a salvação não vem pela lei, não vem pela instrução, mas que é a instrução da lei aponta para a salvação. Nós vimos que você não consegue salvação porque tem uma Bíblia ou porque tem uma Escritura, certo? Você não consegue a salvação por estar identificado com parte de um grupo de pessoas. E você não é salvo porque faz coisas ou obras. Nós vimos que a salvação é pela fé na obra de Cristo. Então ela é pela fé, somente pela fé, e também já vimos somente por Cristo. No capítulo 4, certo? Que nós estamos começando hoje, Paulo vai desenvolver esse tema, a salvação pela fé, certo? A salvação pela fé. Só que ele está fazendo isso do ponto de vista judaico, certo? Então ele primeiro vai estar indo às raízes do pensamento judeu, para provar que desde o começo a salvação sempre foi pela fé, certo? A salvação pela fé sempre esteve na Escritura, embora os judeus não enxerguem ela, certo? Nós já vimos Paulo falar em Romanos 1,17, quando ele cita Abacuque, nós fomos até Abacuque investigar o texto, e diz lá o quê? O justo viverá por fé, não é assim? Porém, irmãos, entre os judeus, certo? O pensamento não era de Deus declarando pessoas justas pela fé somente. Judeus pensavam que salvação era garantida por um conjunto de, usar essa palavra aqui, distintivos, certo? Coisas que distinguiam ele das outras nações. Por exemplo, somente eles tinham a instrução, a Torá, a lei, certo? Somente, como só eles tinham, somente eles podiam fazer o que estava escrito. Somente eles tinham a questão da circuncisão, ali outros povos tinham a circuncisão, mas eles tinham aquela que foi ordenada por Deus. Somente eles guardavam o sábado, tinha a questão dos alimentos, que só eles comiam ou rejeitavam, as festas sagradas, certo? Então, esses distintivos, certo? Sempre contaram como meios para eles permanecerem nessa aliança com Deus, certo? Então, se você hoje assim, não, eu sou salvo pela fé, e é o Espírito Santo quem nos guarda. A visão judaica lá seria o quê? Eu sou salvo por meio, ele é salvo por meio desses distintivos. E aí, ao redor dele, tem várias coisas. Tem a lei, tem a guarda do sábado, tem vários, é o escudo dele, certo? E nós estamos observando que Paulo está debatendo cada um desses pontos. Semana passada não foi a lei? Hoje nós vamos ver a questão das obras, certo? Nós observamos que Paulo dizendo que ninguém é salvo pela lei, no último estudo, certo? Ou seja, ninguém é salvo pelas instruções de Moisés. Não é somente ter uma coisa escrita que alguém é salvo, certo? Porque a lei não salva, mas ela aponta para o Salvador. Então, para continuar provando o seu argumento, qual é o argumento? A salvação é pela fé. Paulo vai responder agora uma pergunta. Qual é a pergunta que Paulo vai dizer agora? Como Abraão foi salvo? Certo? Você vê, ele está falando para os judeus, o alvo. Então ele vai lá na raiz. Qual é o primeiro judeu da história? O primeiro hebreu? Abraão. E aí ele vai lá na fonte, certo? Que é de Abraão que vem a nação de Israel. Como Abraão foi salvo? Como Paulo vai explicar isso para os judeus? Ele vai usar dois textos da Escritura. Ele vai usar um texto de Gênesis, que nós vamos olhar, Gênesis 15,
e ele vai usar um texto do Salmo 32, que é Davi falando. Então ele pega 2 caras fortes, na verdade são 3 do judaísmo. Abraão, o fundador, né, que começa, só que quem está registrando a história de Abraão é Moisés, o legislador. E depois tem Davi, o grande rei. Então ele pega essas 3 pessoas e vai provar o seu argumento, que a salvação é pela fé. É isso aí que nós vamos investigar hoje. Capítulo 4, versículo 1 diz assim, irmãos: que diremos, pois ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Certo? Que nós vamos dizer? Pois Abraão, o que foi que Abraão conseguiu alcançar segundo a carne? Esse alcançado aí, irmão, se você tinha uma coisa para grifar, ela é a palavra mais forte do texto, é essa daí, alcançado. O que Abraão alcançou? É onde ele põe mais ênfase. Geralmente a gente vai para ênfase no que vem pela frente, do imputado. Mas ele vai fazer a ênfase primeiro aqui, certo? Coloque aí o foco nesse alcançado. O que Abraão alcançou, certo? É como se ele estivesse chamando aqui a sua plateia, os seus leitores, e dizendo, ó, venham cá, todo mundo aqui. O que Abraão alcançou? Ponham aí no chão, mostra. Certo? Qual era o argumento judeu? Abraão foi justificado pelas suas obras. Certo? Veja que no versículo 1, Paulo diz assim, ó, segundo a carne. Não está em todas as versões esse segundo a carne, é mais nas antigas. E é bem parecido, fiel ao texto lá grego. Que nosso pai conseguiu segundo a carne. Esse segundo a carne pode sugerir um feito específico de Abraão na mente deles, certo? Ou já está apontando para o assunto da semana que vem, que é a circuncisão. A circuncisão não era feita na carne, certo? Então, serve para essas duas coisas. A circuncisão era feita ali, a marca. Então, o ponto de Paulo é levantar a questão. O que Abraão alcançou? O que Abraão fez para ser salvo? Versículo 2. Ele vai usar o argumento deles contra eles. Diz assim, ó, porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar. Aí ele corta agora, mas não diante de Deus. Parece que ele vai aceitar o seu argumento, né, do judeu, mas só que não, certo? Então, porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus, certo? Há um tom aqui, irmãos, de ironia de Paulo, certo? De que Abraão não pode se gloriar diante de Deus, certo? O ponto de Paulo aqui é falar que Abraão não foi salvo pelas suas obras. Abraão foi salvo pela sua fé, porque acreditou na promessa, certo? E como é que Paulo vai provar isso para os judeus e para nós hoje, certo? Porque os católicos também dizem que você é salvo, que a pessoa é salva pelas obras, certo? Tem a fé, mas as obras, tem que andar juntinho, certo? Vamos ver o ponto de Paulo. Romanos 4, 3. E esse texto agora é o Gênesis 15, 6. Certo? Quando você vai lá em Gênesis, vai estar a mesma coisa copiada aqui. Ele vai lá em Gênesis, copia um versículo e coloca aqui. E Paulo diz assim, ó, pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, em Deus, e isso lhe foi, veja essa palavra, imputado como justiça. Tem alguma versão bíblica que não seja imputado aí? Seja outra coisa? Atribuiu. Tem outra? Alguém tem assim contado? Abraão creu em Deus e isso foi contado como justiça? Ninguém tem? Então veja, irmãos. Abraão havia recebido o chamado de Deus, certo? Como isso aqui acontece? Abraão recebeu um chamado de Deus, como é aquele chamado, desde criança você aprende, para deixar a sua terra e ir até o local onde Deus o abençoaria. Não é assim, Abraão? E faria o que dele? Um grande povo, certo?
Só que o que acontece, irmãos? O tempo passa, certo? Abraão sai de Ur, Abraão sai de Arã, e lá na frente Abraão sai do Egito. E ele está em Canaã há um bom tempo. Abraão é um homem bem-sucedido nos negócios. Abraão é um homem bem-sucedido na terra. Ele é um homem bem-sucedido na guerra, certo? Mas o que acontece? Abraão não tem filho, certo? Não tinha filhos ainda. E Ló, que era o mais próximo que ele tinha de um filho, tinha ido embora, certo? E ele só tinha o gerente dele das propriedades, dos empregados. Só tinha ele como pessoa mais próxima para herdar os seus bens, certo? Esse é o momento que está Abraão. Então o Senhor vem, Gênesis 15, Deus vem e aparece numa visão. E Deus leva Abraão para fora da sua tenda. Não tem isso aí, irmãos? Ó, Gênesis 15. Vamos lá, Gênesis 15. Veja lá, irmãos. Gênesis 15. Ó, o nome do gerente, Eliezer de Damasco, versículo 2, certo? Versículo 4. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro, o gerente, certo? Você terá seu próprio filho. Veja isso. Você terá seu próprio filho, seu herdeiro. Em seguida levou Abrão, ainda era Abrão, certo? O nome dele, para fora. E disse: olha para o céu, conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. E aí chega o texto que Paulo pega, versículo 6. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Viu aí, irmãos? Então há uma visão aqui. Deus tem um encontro com Abraão. Deus leva ele para fora da tenda, a tenda aqui é a casa, certo? E ele lá diz: a sua descendência será como as estrelas, certo? E aí, irmãos, é dito que Abraão creu em Deus e foi considerado como justo. Quem escreveu isso aqui, irmãos? Moisés, certo? Aqui você tem um texto correndo e aqui é um destaque de Moisés. Está dando para entender? Gênesis não foi Moisés que escreveu? É Deus falando, ó, aparece a história, contando como é que Abraão estava. Aí depois, Deus vem, aparece, fala com Abraão, Abraão responde. E depois Deus fala de novo: eu vou te dar um filho, sai lá fora. E aí aparece o resumo, fechando a história. Abraão creu no Senhor e foi considerado justo. Ou então, nas versões mais antigas, Abraão acreditou na promessa e foi-lhe imputado como justiça. O que acontece aqui, irmãos? Lá em Romanos, Paulo está lendo Gênesis e diz aos judeus em Roma, ele está dizendo: ó, irmãos, vejam o que está escrito. Abraão acreditou em Deus, Abraão acreditou na promessa, e assim ele foi considerado justo. Essa palavra imputado é a palavra-chave do capítulo 4 de Romanos. Quando você chegar em casa e ler capítulo 4, você vai ver ela em quase todos os versículos. Quase todos, certo? Dependendo da sua versão, ela pode aparecer modificada, que às vezes eles mudam só para não ficar cansativa a leitura. Aparece imputado, contado, atribuído, considerado. É tudo a mesma coisa no original, certo? Então veja: imputado, contado, atribuído, declarado, considerado. Tudo isso são sinônimos da mesma palavra que era usada como um termo comercial, certo? Muitas vezes as pessoas ligam isso logo a parte de um tribunal, mas aqui era uma palavra usada quando tinha questão comercial. Pode perguntar. Creditado. Aí fica bem mais parecido com o termo comercial, né? Também. E falar mais creditado. Esse eu não anotei, ó. Então veja, irmãos, essa palavra comercial, certo? Paulo não está inventando esse termo lá em Romanos.
Você leu Romanos até o capítulo 4, não tinha visto isso ainda, certo? E aí começa a aparecer direto agora. Paulo está fazendo o seguinte, olha como é que Paulo lia a Bíblia. Paulo está lendo Gênesis, lendo Moisés, lendo a Torá, lendo a lei, lendo a instrução, depende do jeito que você quiser chamar. Ele está lá em Gênesis. E ele diz o seguinte, Abraão está crendo aqui, ó, é o quê? Fé. Creu. Ele acreditou na promessa. E isso fez com que ele fosse considerado justo, contado como justo, creditado como justo. Certo, irmãos? Versículo 4. Já nós vamos conversar mais sobre isso. Romanos 4:4. Certo? Romanos. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o seu galardão, o seu salário, segundo a sua graça, mas segundo a sua dívida. Eu achei interessante isso que Paulo vai explicar ainda o que ele está querendo dizer. Certo? No nosso tempo aqui, seria o seguinte, irmãos. Quando você contrata um pedreiro, ele faz um serviço para você. O que acontece depois? Você tem uma dívida com esse pedreiro. Não é assim? Certo? É contado, é atribuído, é imputado que aquele pedreiro lhe prestou um serviço. Certo? Se ele lhe prestou o serviço, o que ele tem direito agora? Um pagamento, um salário. Não é? Ele tem algo para receber. O que Paulo está dizendo aqui é que quando você paga, versículo 4, quando você paga esse pedreiro, você não está pagando o pedreiro porque você é uma pessoa legal, porque você é bonzinho, porque você é cheio de graça. Você está pagando o pedreiro porque está registrado, certo? Que você tem uma dívida com ele. Não é assim que acontece? Não é assim? Tem testemunha lá? Pronto. Agora veja que Paulo está usando essa linguagem para falar de salvação, certo? Então vamos lá, irmãos. Você conhece alguém que fez um serviço a Deus de forma que o próprio Deus está devendo a essa pessoa? Essa pessoa existe? Deus está devendo a alguém? Alguém fez um serviço que Deus precisava e agora Deus está devendo? Aí você vai dizer, não existe. Deus não deve nada a ninguém. Não foi isso que nós estudamos até agora em Romanos? Deus não deve nada a ninguém, mas todos devem a Deus. É o inverso. E aí você tem aqui a explicação do que é imputado à justiça. Versículo 5. Porque aquele que não pratica, ou seja, aquele que não fez serviço nenhum, aquele que não pagou a sua conta, certo? Não fez nada que merecesse a Deus, mas creu, acreditou naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, irmãos, ninguém de nós aqui praticou a instrução 100%, praticou a lei de forma correta, certo? Nós não praticamos nada, não fizemos nada para Deus, que Deus seja agora nosso devedor, certo? Por quê? Porque todos são ímpios. Todos eram ímpios. E a grande maioria permanece nesse estado de ímpios. E o que acontece? Mesmo assim, sendo ímpios, sendo devedores, certo? Deus está justificando pessoas. Deus está declarando pessoas justas. Certo? Quem? Todo aquele que crê em seu filho que ele enviou. Todo aquele que crê no seu filho que derramou o sangue como sacrifício pelo pecado. E perdoa todo aquele que crê que seu filho é o filho da promessa. Está dando para entender até aqui, irmãos? Mais ou menos? Não? Veja o seguinte, vai melhorar já. O que Deus prometeu a Abraão, irmãos? Gênesis. Um filho, não foi? O que é isso? Um filho da promessa. Concorda? Tem uma promessa e tem um filho. O filho da promessa. Certo?
Só que qual é o filho da promessa que conta para a salvação? É Jesus, que é aquele que cumpre o chamado de ser o quê? Que cumpre a lei. Ele é que cumpre o propósito de abençoar as famílias da terra, certo? Então veja, a conversa de Deus com Abraão, vou te dar um filho, ou um filho da promessa, ela também aponta para o filho da promessa lá na frente. É interessante, o texto lá de Gênesis diz assim, ó, Abraão creu em Deus. Uma palavra mais fácil, Abraão acreditou em Deus, certo? E Deus atribuiu para Abraão o quê? Fé como justiça. Certo, irmãos? O que isso quer dizer? Certo? O que dá essa fé? Atribuir fé, declarar fé, considerar fé para Abraão, quer dizer que Abraão saiu da lista de devedores de Deus, de pessoas que deviam a Deus, e Abraão foi passado para outra lista. A lista das pessoas que Deus tinha perdoado as dívidas. Está dando para entender agora? Certo? Estava aqui antes no pecado, aqui na lista dos devedores, cheio de dívidas. E aí Deus vai e rasga aquela conta, certo? Conta do fiado. E aí bota aqui do outro lado, não está devendo mais nada. Foi considerado justo, certo? Abraão sai da lista de devedores e passa para a lista dos amigos de Deus, certo? Deus contou a partir daquele momento, irmãos, que Abraão era justo, porque tinha acreditado em Deus. Algumas perguntas podem surgir aqui nesse momento. Por exemplo, qual é a vantagem de ser imputado justiça, de ser declarado justiça para uma pessoa ou em alguém? Certo? Por que Paulo está usando essa linguagem para falar de salvação? Por que ele escolheu esse versículo e essa palavra? Porque o capítulo 4 e para frente é cheio dela. Por quê? Aí você vai ver como Paulo lia o Antigo Testamento. Certo? Paulo era o que, irmãos? Não esqueça, um rabino. E um rabino muito inteligente. Paulo vem aqui em Gênesis, e lá para ele não tinha capítulo não, viu? Ele tinha que achar. E ele bota o dedo aqui e diz, olha, Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Ele está salvo. Agora você vai lá em Salmo 32. Salmo 32, Paulo foi lá, colocou o dedinho assim, ó. Opa, aqui tem outro versículo que fala sobre imputado. Entendeu? Ele pegou dois trechos diferentes que têm a mesma palavra. E ele está dizendo, olha, isso aqui está falando de salvação. Certo? A parte do Abraão deu para entender mais ou menos, irmãos? Deu? Então, vamos lá aqui, ó. Marcos, Salmo 32, certo? Antes de a gente começar ele, Romanos 4:6 diz assim, ó. Assim também Davi, olha, agora entrou no Davi, declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras. Usando a palavra lá da Bíblia da Rebeca, bem-aventurado aquele homem em quem Deus acredita justiça sem obras. Certo? E aí vamos ler lá o texto de Salmo 32. Olha lá. Feliz aquele cuja maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Certo, irmãos? É interessante a relação que Paulo faz, rapaz, que ele pega aqui dois textos e ele acha que tem a mesma palavra e ele faz uma ligação. Porque o pessoal vai lá em Gênesis e repete aqui, ó, Gênesis 5:6. Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça.
certo? Porque o pessoal pinta o Abraão como sendo uma pessoa perfeita. Mas veja Gênesis 15. Abraão tinha saído do Egito, tinha mentido. Não tinha lá botado, tinha botado Deus à prova para salvar ele. Certo? E aí ele chega em ter um encontro com Deus, e aqui, ó, no encontro com Deus, Deus é como se fosse com a restauração também, naquela aliança. E ali aparece que Deus não imputou pecado. Lá está escrito o quê? Que Deus imputou justiça. Deus colocou justiça em Abraão. E aqui Davi vai usar a mesma palavra para falar de pecado. Diz assim, versículos 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são o quê? Perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não, olha lá a palavra, imputa pecado. Como é que está esse imputa pecado, a Bíblia de vocês? Tá, acredita? Tá... Não, estou em Salmos. Salmo e Romanos é igual, certo? Atribui, de novo, acredita, imputa. Então veja aí, irmãos, as palavras. Bem-aventurado, feliz, abençoado, aqueles cujas maldades... Tem uma Bíblia que é só desobediência, é mais legal, né? Isso daí. Cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado, feliz, abençoado, aquele a quem Deus não conta o pecado, a quem Deus não atribui pecado, a quem Deus não imputa pecado. Então note, irmãos, que Paulo está juntando duas passagens que falam sobre essa palavrinha aí, ó, imputar, contar, atribuir. Em Gênesis 15, 6, é dito que Deus contou a fé como justiça. E em Salmo 32 é feliz aquele que Deus não conta os pecados, que Deus não atribui pecados. Então veja que há essa relação. Em Gênesis foi atribuído o quê? Justiça àquele que crê, certo? E em Salmos foi atribuído o quê? Perdão, certo? Quando não contou os pecados. Então, diante de tudo isso aí, irmãos, olha, Abraão aqui, se eu juntar os dois textos, era abençoado, certo? Ou bem-aventurado. Feliz aquele que Deus não contou, não imputou o pecado, certo? Mesmo sem a pessoa merecer. E aí ele recebeu o que? Justiça, porque estava lá o que? A fé aparecendo. Ele está seguindo, certo? É bem interessante como Paulo está fazendo. Isso aqui era uma regra de interpretação do Rabino Hillel. Do Hillel, que era uma escola de rabinos que eles liam a escritura assim. Eles olhavam, olha, se está aqui essa passagem, isso lá na época de Paulo. Se aqui está essa passagem escrito aqui, esse termo, esse conjunto de termos, e você acha outra na Bíblia com o mesmo conjunto de termos, então essas duas se complementam. As duas se comunicam. E uma está falando com a outra. E aí Paulo pega essa regra que ele aprendeu na escola e está aqui em Romanos. Para falar de quê? De salvação. Então veja, irmãos, como acontece a mudança de ser pecador para ser perdoado. Em Salmo 32. Como é que acontece? Está aqui pecador para perdoado. É dito que foi o quê? O pecado coberto. Está vendo? Tem essa palavra aí, coberto. Certo? É interessante que você vai pegando essas palavras. Eu estou repetindo muito porque a gente ia fazer o Romanos 4 inteiro. Está toda hora repetindo imputado, coberto, descoberto. Certo? E ele está fazendo um jogo de palavras. Então veja, Davi está dizendo que o pecado foi coberto. Está aqui, ó, o pecado. E aí Deus foi lá, em vez de contar esse pecado para destruição da pessoa, e Deus vai lá e cobre o pecado, certo? E aí a pessoa foi perdoada.
Como é que isso era feito na época deles? Aí aqui eram os sacrifícios que ia mantendo, até o momento que vem Jesus e é o sacrifício perfeito. Essas são as ligações que Paulo está fazendo, certo? Vamos lá, irmãos, aqui. Então vejam, as maldades foram cobertas. O Senhor não cobrou esse pecado de você, certo? Então você volta à carga de argumentos de Paulo em Romanos. Deus desiste, porque as pessoas pensam muitas vezes assim: Deus desistiu de cobrar o seu pecado? A maioria das pessoas vai dizer que sim. Você era um pecador e Deus te salvou. Deus desistiu de cobrar o seu pecado? Muitos vão dizer sim. Deus abandonou a sua ira de tanto amar você? Não. E como foi que você foi salvo? Porque o seu pecado Ele cobrou de Jesus. E a ira que viria sobre você, Ele cobrou de Jesus. Deu para entender, irmãos, aqui como é que a pessoa é salva? O que é essa questão de imputado? Então, digamos, se eu iria receber aqui a ira pelo meu pecado e tudo mais, quem recebe essa ira é Jesus, certo? E a justiça que Ele tem, a perfeição, certo? Ser que Ele é aceito por Deus é colocada na gente. É uma troca aqui, certo? É passado para Jesus o pecado e passado para nós a santidade, certo? É isso que está lá quando está falando daquela palavrinha, ó, propiciação, justificação. É sobre essas coisas que nós estamos falando. Então veja, irmãos, nós já lemos aqui os nossos 8 versículos de Romanos. Quais são aqui os temas que apareceu em Romanos, voltando a Romanos 4, do 1 ao 8? Lembra que eu falei para vocês, aquela partezinha lá em cima? O que o trabalho de Abraão alcançou? O que você vai responder? Nada. Certo? O que o trabalho de Abraão alcançou? Somente condenação. O que o trabalho de Deus alcançou? Tudo. Certo? O plano de Deus está intacto. Os seus propósitos estão em ação. A sua ira, olha, a vontade de Deus em irar-se contra os pecadores está intacta. E a vontade de Deus de conceder perdão aos que creem também está intacta. São duas coisas que andam juntas, dois corredores. A vontade de Deus em irar-se está intacta e a vontade de Deus também perdoar alguns também está intacta. Esse é o trabalho de Deus. Qual foi o trabalho que as nossas obras alcançaram, nós aqui? A ira de Deus e a morte. Certo? E qual foi o fim daqueles que tiveram fé no Filho da promessa? A salvação. Abraão creu na salvação. Certo? E lá tem lá a aliança de Deus com Abraão, no resto do texto você vai ler. Lá Davi também tinha a aliança davídica, não vai faltar um rei na sua casa. E Davi o quê? Creu também, não tem ali também? A questão da fé. Então veja, a salvação está naqueles que tiveram fé no Filho da promessa. Aqueles que creem fazendo de Jesus o que? O seu soberano Salvador. Soberano, irmão, não é só porque é grande. Certo? Muitas vezes você pensa em soberano como grande. Certo? Como poderoso. Aqui você tem que pensar em soberano como um rei, como dominador, certo? Como autoridade total sobre sua vida, certo? E aí, esses que creem, o que eles recebem? Eles recebem o quê? As suas maldades foram perdoadas. Os seus pecados foram perdoados. A esses foi concedido o quê? Justiça sem obras. Como? Pela fé. Certo, irmãos? Esses são alguns temas que está passando pelo nosso texto. O nosso texto, eu estou falando tudo aqui porque vai continuar essa temática. Agora, Paulo falou sobre o que? Abraão não foi salvo por suas obras. Mas aí alguém pode dizer, mas Abraão foi circuncidado. Aí é o tema da semana que vem, aí Paulo vai dizer outras coisas sobre isso.
Certo, irmãos? Quais são nossas conclusões aqui por hoje? Certo? Como a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje? Certo? Veja o seguinte, irmãos. O que nós achamos ter alcançado? Seguindo a mesma palavra. O que nós achamos ter alcançado nessa vida? Nós vimos o seguinte, olha, o maior bem que você pode conseguir nessa vida, que você poderia listar. O ponto do nosso texto hoje é o maior bem da nossa vida é a vida eterna. E ela não vem pelo que eu trabalhei, pelo que você trabalhou, pelo que nós fizemos. Nós recebemos isso diante da misericórdia de Deus, certo? E isso, receber essa misericórdia de Deus, nos leva a 2 pontos. 2 formas de enxergar. Primeiro caminho, perceber quanto nossos atos são incapazes de nos salvar, de nos redimir, de nos colocar de pé, certo? Nós temos o quê? É que equilibrar as intenções do coração. O nosso coração sempre pensa que vai se dar bem sozinho, do jeito que a gente pensa. Enquanto estiver em vida, irmãos, nós vamos continuar ouvindo o nosso coração lá, dizendo, olha, você vai conseguir tudo que você quer conquistar, certo? Você vai para a guerra sozinho e vai dar certo. Não confie em ninguém. Sozinho você pode fazer tudo. E as escrituras sempre vão dizer o seguinte, domine o seu coração, domine a sua mente, domine a sua língua, certo? Cuidado com seus desejos. Então, esse é um caminho que nós temos que ficar de olho. E qual é o segundo caminho? É perceber, irmãos, o quanto nós temos que priorizar um único ato que abre a porta para a nossa vida, para a vida eterna. Perceba, irmãos, como nós temos que cuidar da nossa fé. Porque se nós somos salvos pela fé, nós temos o quê? Que colocar essa fé para frente. Entendeu? A fé, nós vamos ver em Efésios que ela é um dom, ela é um presente, ela é concedida, certo? Então nós temos que zelar por ela, proteger a nossa fé, estar sensíveis ao chamado de Deus para a nossa vida. Como nós vimos aqui Abraão, como pai da fé, um dia teve o quê? Uma revelação, certo? Traga isso aí para a sua vida, ó. Saiu da tenda, vai lá fora, olha para o céu, Deus diz, isso é o que eu vou fazer com você. Olha aí para as estrelas. Certo, irmãos? O que Abraão podia ver, irmãos? O que Abraão podia pegar ali? Nada. Certo? Onde estava Abraão apontando? Um filho. Certo? Um filho e um pedaço de chão, em grande parte, que era um deserto. É isso aí que ele tinha para ver. É isso aí que Abraão tinha para olhar. A esperança de uma senhora de 90 anos engravidar, um pedaço de chão que na maioria era deserto e que ele não tinha nenhuma propriedade no seu nome. A única propriedade que ele vai ter é quando Sara morre, ele compra um terreno para enterrar ela. Certo? E ele só tinha aquilo ali, ó, a esperança de um filho. Pequena coisa, né? Aí você vai em Hebreus 11, versículo 9 e 10, é dito que pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Por quê? O autor de Hebreus vai dizer no versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. A pessoa, o homem está lá andando no deserto, sem infraestrutura de nada, energia, água, nada, buscando o quê? A cidade que Deus era o edificador, irmãos. Então veja, irmãos, pequenos começos não podem ser desprezados, certo? Não por conta do que o nosso trabalho vai fazer isso se tornar, mas por conta daquele que anda com você, daquele que vive com você. As promessas de Deus dadas no deserto, sozinho, e que são colocadas em ação por um ato, por uma escolha, não podem ser o que? Desperdiçadas, esquecidas. Pense bem na sua vida, foi um dia, uma decisão, um arrependimento, um choro, um gemido de dor pelo pecado que fez você mudar o que? Para
trouxe para uma nova vida, um novo espírito, nova consciência, novo ânimo, novos horizontes, nova fé. Então veja, aqui entra a parábola de Jesus do grão de mostarda, certo? Não podemos desprezar o grão de mostarda. Lembra que Jesus juntou tudo isso e disse: quem tiver fé como um grão de mostarda, certo? E lá na frente ele vai falar o que do grão de mostarda? O reino de Deus é como um grão de mostarda, certo? Uma sementinha de nada, mas que cresce, cresce, cresce cada vez mais. Então veja, irmãos, não podemos desprezar aquilo que Deus faz na nossa vida. O maior ato da nossa vida Ele já fez, que é a salvação. Então, o que Ele ainda vai fazer? O que Ele já começou? É isso que nós devemos aqui focar, certo, irmãos? Agora nós não estamos lá aquele pontinho fora do nada, para ser destruído na condenação. Ele nos colocou o quê? A palavra de Deus diz o quê? Um ramo da videira, parte do campo, parte da herança do Senhor. E aí você vê o seguinte, irmãos: o caminho da ressurreição, até chegar na ressurreição, ele é diverso. Na sua caminhada você vai ter tempo de pastos, tempo de descanso, tempos fáceis. Mas também tem parte complicada no caminho até a ressurreição. Parte que você tem que andar, tem que marchar juntos, tem que comer juntos, tem que entrar no vale juntos, tem que enfrentar a chuva juntos, ser tratado, ser limpo, ser coberto. O reino de Deus, irmãos, ele está o tempo todo crescendo. E a Bíblia diz que irá dominar todos os outros. Certo, irmãos? E isso é colocado na nossa vida em porções pequenas. Salvos pela graça, salvos pela fé, salvos por meio de Cristo. E aí o reino vai expandindo na sua vida. A Bíblia diz que a videira vai crescer, o campo vai chegar na colheita. E em tudo isso, irmãos, a salvação nos deu uma missão de ir além, certo? De nos fazer romper com aquilo que nós estamos acostumados e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Nós carregamos, irmãos, aqui um legado de Deus, a salvação de Deus a outras pessoas. Então nós devemos aqui nos esforçar para falar de Deus para outras pessoas, lutar por outras pessoas em oração, na palavra, não desprezar o dom que Deus lhe deu, certo? Porque, veja, tudo isso está caminhando para um lugar. Você vai já chegar aqui no momento que nós vamos estudar a justificação, é fazer parte da esperança da ressurreição. Não é só olhar para trás, é olhar para trás, crendo lá na frente e atuando hoje, certo? Então, não despreze o dom que o Senhor lhe deu, não despreze o tempo que o Senhor lhe deu. O tempo é tranquilo? Aproveite. O tempo é difícil? Aproveite. Tudo isso fala, irmãos, de como nós somos pequenos na pintura, certo? Você tem uma mega pintura de Deus. Nós somos pontinho pequeno nessa pintura, colocados em locais específicos pelo pintor, pelo autor, para compor o que? A sua grande obra de arte. E ele faz isso nos colocando no local certo, onde a gente pode ser eficiente. Amém, irmãos? Vamos orar. Amém. Senhor Deus, Pai. Amém. Senhor Deus, Pai, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu favor, Deus. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pelo Senhor ter acreditado em nossas vidas justiça, pelo Senhor ter acreditado em nossas vidas salvação, o Senhor ter acreditado em nossas vidas perdão, amor, paz, o teu Espírito Santo, Deus. Obrigado, Pai, por cada um de nós ter sido preenchidos pela tua graça. Deus, nos ajuda a celebrar essa salvação, celebrar a tua vontade, celebrar, Senhor, o teu amor, celebrar a tua graça, aplicando isso, Senhor, em serviço diante da tua igreja, serviço, Senhor, onde nós estamos, serviço àqueles que estão perto de nós, que o Senhor possa estar tratando de cada um de nós, nos moldando, nos aparando, para que possamos fazer mais e mais, Senhor, que possamos
fazer o teu reino crescer, que possamos fazer o teu reino expandir, Pai. Abençoa aqueles irmãos, Pai, que não puderam estar aqui com a gente hoje, que estão cuidando de pessoas doentes, ou então estão doentes, ou estão com suspeitas. Que o Senhor esteja protegendo, esteja trazendo a cura, esteja trazendo o livramento, que o Senhor esteja restabelecendo os irmãos e todos aqueles que estão ao seu lado, Pai. Traz consolo, traz, Senhor, paz, fervor, o Teu Espírito Santo enchendo nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.